Olá, meus amigos do YouTube, bom dia! Hoje, dia 6 de fevereiro, o dia em que o Senhor escolheu para entregar o teu milagre. Lembrando que o nosso Deus é aquele Deus que nunca dorme e que nunca perdeu nenhuma batalha. Portanto, querido, fique confiante e creia que o Deus que garantiu a tua promessa, ele vai cumprir. Amém? E hoje, amados, nós vamos fazer uma oração muito forte pelos nossos filhos, por aqueles filhos pródigos, aqueles que saíram da presença do Pai, aqueles que se desconectaram com você, por exemplo, né, que estão distantes, que você não sabe mais como trazer esse filho de volta. Eu tenho uma palavra muito forte da parte de Deus hoje, que vai impactar o seu coração, que vai te orientar e te ensinar a descansar no Senhor, sabendo, queridos, que é Ele quem descansa, aliás, é Ele quem faz o impossível por ti. Mas antes, amados, eu quero te pedir para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe para mais pessoas, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e que mais pessoas possam receber, para que o nosso canal venha crescer. Eu preciso muito, amados, chegar pelo menos aí nos 1.000 primeiros assinantes do meu canal, para que o YouTube distribua melhor todo esse conteúdo, tá certo? Amados, hoje pela manhã o Senhor me deu a direção de entregar para vocês uma palavra. E me deu algumas chaves muito importantes que vão fazer com que o teu milagre ele chegue muito mais rápido ao teu coração. Amém? Queridos, sabemos que infelizmente essa geração é uma geração muito difícil de lidar. Sabemos que existe uma desconexão de pais e de filhos e que, biblicamente, amados, eu posso dizer que há uma inconvergência de corações. O Senhor diz que é bom que os corações dos pais estejam convergidos aos dos filhos e que o coração dos filhos estejam convergidos aos dos pais. Mas, infelizmente, amados, essa realidade ela está cada vez mais distante. Os filhos preferem estar conectados com si mesmos, muitas vezes, com as redes sociais, com os amigos, com os jogos, enfim, com tudo, menos com os pais. E aí eles acabam se tornando pródigos, ou seja, muitas vezes, até dentro de casa, nós encontramos, amados, essa deficiência. E a Bíblia já alertava sobre isso, ela falava sobre isso, quando o Senhor trouxe nessa parábola do filho pródigo, daquele filho que tinha tudo em casa, daquele filho que era amado, e que ele simplesmente chega um dia para o pai e diz: Pai, eu quero ir embora, me dê a minha parte da herança, que eu quero viver aquilo que eu acho que eu tenho que viver, o que vai ser bom para mim. Amados, olha que coisa dolorosa, né? Para um pai ouvir isso. Engraçado que o texto ele não fala sobre a mãe, é porque é uma parábola, né? Na verdade, isso é um retrato, né? Da intimidade, do contato, do relacionamento do homem com Deus, né? E o pai simplesmente deu a herança do filho, né? E aquele filho foi embora. Amados, a história conta que esse filho viveu algumas experiências, né? Umas muito dolorosas de fome, de escassez, de humilhação, de rejeição. E conta que ele precisou até comer, né, a comida dos porcos. E foi nessa hora, amados, que ele lembrou da casa do pai. E é onde eu preciso agora liberar essa primeira chave para vocês. Amados, quando esse filho pródigo saiu de casa, ele também levou a casa dele junto. Foi isso que o Senhor me falou. Quando o filho pródigo sai da casa, ele leva a casa junto. Sabe por quê? Porque é nessa casa, é dentro de casa, é na família, que esse filho recebe as primeiras informações. É dentro de casa que esse filho tem as primeiras referências, princípios morais, os costumes, os valores. Então, aquele filho foi, amados, mas junto com ele, os princípios, os valores, as sementes que ele recebeu também foi junto. Olha que coisa extraordinária. E é por isso que ele conseguiu lembrar do caminho de casa, porque ele tinha tudo
tudo isso aqui dentro, olha, na memória. Por isso, amados, independente da situação, é muito importante nós plantarmos as sementes no coração dos nossos filhos, na primeira infância, na adolescência, para que quando ele estiver adulto, ele se lembre desse caminho de volta. E uma segunda chave que eu quero trazer para você. Quando esse filho foi, o pai em nenhum momento disse, vai, mas não volte mais. O pai não fechou a porta, amados, não vamos, por motivo nenhum, fechar a porta para os nossos filhos. Porque é isso que Satanás quer, que a gente deixe a porta fechada para que ele não tenha o acesso de volta. Sim, se esse filho está vivendo as experiências lá fora, a gente não pode fazer nada. O pai, por exemplo, ele não foi atrás desse filho. A Bíblia não relata isso. Ele ficou na posição, esperando esse filho chegar. Sabe por que ele ficou esperando? Porque ele sabia onde tinham plantado as sementes. Então, nós, pais, temos que plantar essas sementes e descansarmos no Senhor, porque nós sabemos que ele vai voltar. Nós temos que confiar, nós temos que ter essa fé, né, de que os nossos filhos vão voltar para casa, os nossos filhos vão voltar para o nosso aconchego, os nossos filhos vão começar a nos ouvir, os nossos filhos vão começar a receber novamente as nossas orientações, porque eles têm tudo isso, amados, em memória. Então, que você não feche a porta para o seu filho. E uma outra chave que o Senhor me deu. Em nenhum momento esse filho pródigo também disse que não voltaria. Olha que coisa interessante. Ele foi, né? Mas lá dentro do âmago, do íntimo dele, ele sabia que tinha uma porta ali, onde ele podia voltar. E é essa porta, amados, que nós temos que deixar aberta. Infelizmente, eu vejo muitos exemplos, amados, de igrejas que fecham as portas para os seus filhos quando, por exemplo, ele se rebela, quando, por exemplo, ele cai em pecado, quando, por exemplo, ele cai na prostituição, cai nas drogas, volta a beber. Ali ele já não tem mais nenhum tipo de valor, né, ali para aquela congregação. Amados, não é assim. Se o próprio Deus deixou a porta aberta, nós também temos que deixar essa porta aberta para que esse filho volte. Ainda que ele volte ferido, ainda que ele volte com as marcas, né? Mas ele vai voltar. Então essa é a palavra de Deus, uma palavra muito forte que o Senhor me trouxe. Descansa o teu coração, mãe. Você que está aí longe do seu filho, você que está aí distante, você que não está se conseguindo mais se conectar com ele, você que ele não consegue mais ter intimidade com ele não ouve mais os teus conselhos, ele nem saiu de casa, ele está dentro do quarto dele, ele é um filho pródigo dentro do quarto dele, mas ainda assim você não consegue mais conexão com ele. Eu quero te dizer que tudo que você plantou, tudo que você injetou nele, tá? Ele tá lá dentro dele e ele vai voltar. Descansa no Senhor, continua orando, que Deus vai fazer um milagre, amém? Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. E a minha oração aqui é que você descanse no Senhor, que o melhor Ele vai fazer, amém? Que Deus te abençoe.